Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado. Boa tarde, caríssimos internautas. Boa noite para aqueles que acessam na reprise à noite. Uma grande alegria estarmos aqui. Sim, alegria, um momento de grande alegria, porque ninguém pode tirar a alegria do Filho de Deus. Nós devemos viver todos os momentos com alegria que deve extravasar e iluminar o mundo. À medida que a nossa mente se ilumina, o mundo também se ilumina. E hoje, dando continuidade ao nosso estudo do livro A Verdade, volume 3, de autoria do mestre Masaharu Taniguchi, sagrado mestre Masaharu Taniguchi. Vamos, então, iniciar com o texto. O título do capítulo 13, estamos iniciando na página 45, conscientização do valor da vida. Então, nós somos vida de Deus e devemos cada vez mais valorizar essa vida maravilhosa que há no interior de todos nós. Como conseguir um bom e rápido resultado? Nós que estamos tendo contato com esse ensinamento da Seicho Noye, e eu me lembro que na semana passada eu falava de mudança de atitude mental, de mudança de posicionamento diante da vida, e às vezes nós podemos querer que algumas circunstâncias ao nosso redor se transformem e podemos achar que isso demande muito tempo, mas isso pode realmente ser, o caminho pode ser bastante encurtado se nós seguirmos essa instrução. Inclusive, nesse momento que se cada um tiver essa decisão de mudar o seu interior, rapidamente também o mundo se iluminará. Mesmo nós pensarmos que somos ainda a minoria, as pessoas que conhecem esse grandioso ensinamento da Seicho Noye, que conhecem essas palavras da verdade, mas isso já é provado, então existem pesquisas que provam que se apenas 1% isso foi feito em algumas localidades, apenas 1% de uma localidade houver uma mudança mental, então ilumina todas as pessoas. Ou se 1% da humanidade mudar a sua atitude mental, é possível mudar o destino de toda a humanidade. Então isso já foram feitas pesquisas. Nos Estados Unidos, por exemplo, fizeram algumas localidades em que havia criminalidade zero, por exemplo. Então foram ver o que havia de diferente nessas localidades e chegaram à conclusão que pelo menos 1% da população praticava algum tipo de meditação transcendental. Então, se nós falamos, naturalmente, nós, adeptos da Seicho Noye, não correspondemos a 1% da humanidade. Mas existem outras pessoas, como a Seicho Noye, nós não temos o sectarismo religioso, admitimos, pilar doutrinário da Seicho Noye, que todas as religiões emanam de Deus universal. Existem outras pessoas que têm um pensamento iluminado, outras pessoas que estão orando, que estão melhorando sua atitude mental. Então nós vamos contribuir com a nossa parte. E, assim, para as nossas demandas pessoais também, aqui o mestre Masaharu Taniguchi nos dá orientação de como conseguir um rápido resultado. Mude o seu modo de pensar. Ponto final. Ponto. Então ele tem essa frase, mude seu modo de pensar. E aí justamente que a gente pensa, às vezes não é tão fácil. O seu pensamento, aí ele continua, como vamos operacionalizar esta mudança? O seu pensamento funciona de modo equivalente a um aparelho receptor de rádio. Capta irradiações de felicidade ou de infelicidade conforme a sua sintonia. Eu vou me permitir até dar uma sugestãozinha aqui, né? A gente está trancado em casa, meio confinado, então vamos aproveitar esse tempo para ler as palavras da verdade. O mestre Masaharu Taniguchi, ele fala no livro A Verdade da Vida, que as pessoas até
dispensem ler o jornal todos os dias. Isso no início da seitonia, ali na década de 30. Então, o grande veículo de comunicação, os veículos de comunicação mais importantes eram o rádio e os jornais. As pessoas tinham o hábito de ler os jornais. Ele dizia para as pessoas aproveitarem esse período para autoaprimoramento. Então, eu vou dar uma sugestão, vou me permitir. A gente fica dentro de casa, então aí fica na televisão. E tem uma rádio que eu gosto, eu sempre deixo sintonizado o rádio do carro. E eu, quando vou sair, eu ligo o rádio. E aí, para minha surpresa, os programas que eu ouço, então não estavam no ar porque havia plantão coronavírus, o dia inteiro. E depois, aí, no domingo, eu tive que sair à feira para fazer compras para casa. Aí ligo, na mesma emissora, tá, especial coronavírus. Meu Deus, mas está um plantão coronavírus. Aí entra um especial. É melhor colocar na banda de FM e ouvir a música, ou você deixar um CD, ou uma música que te eleve, e não é ficar alienado do mundo. Então, você assiste um noticiário mais confiável, ou até pela internet você pode dar uma olhada rápida, mas aproveite para se autoaprimorar. Então, pegue livros da verdade, leia, pratique a meditação, faça estudos em família, isso é uma coisa muito boa. Então, junte família para estudar as palavras da verdade. Às vezes a gente se ressente de falta de tempo de estudar junto, então aí está uma boa oportunidade. Olha, já viram como é que funciona o jornalismo? Pelo menos os telejornais, como é que eles funcionam? Presta atenção numa coisa. Quer dizer, presta atenção não. Estou dizendo isso, estou dizendo para a gente não prestar tanta atenção. Mas é interessante. Então, entra o jornalista, o âncora do jornal, ele faz aquela switch, então, colocando a gente de acordo com o que está acontecendo, situando a pessoa dentro do tema, e depois ele pega e diz o que aconteceu. Então, em 2 minutos, a gente já tem toda a informação. Aí ele fala, da porta de não sei aonde, do instituto disso, aquilo, está o repórter fulano de tal com mais informações. Se a gente reparar, as mais informações, são exatamente as mesmas. Aí vai para o outro lugar, ele dá algum detalhezinho e repete as mesmas coisas. Então, vamos concentrar um pouco mais em coisas que vão realmente nos aprimorar espiritualmente. Então, eu sugiro aí menos televisão, menos rádio e mais palavras da verdade. Mude o seu modo de pensar, o seu pensamento funciona de modo equivalente a um aparelho receptor de rádio, capta irradiações de felicidade ou de infelicidade conforme a sua sintonia. Então, em algum lugar, existem pessoas que estão transmitindo ondas de felicidade, como Deus ininterruptamente está transmitindo ondas de saúde e de felicidade. Não importa o que a mídia esteja mostrando, não estou criticando os profissionais, as pessoas, é uma concepção de mundo ainda que existe, eles têm até a visão de que estão prestando um serviço, talvez de certa forma até estejam, mas o exagero, essas doses cavalares que a gente está recebendo de coisas negativas, então isso realmente não contribui nem para a melhoria da situação que estamos atravessando. Experimente fazer o que aconselho a seguir durante 1 mês. Com certeza terá um bom resultado e não lhe custará nada. Então, primeiro conselho que ele nos dá, não se preocupe, não se preocupe. Então, o que vai acontecer com o Brasil, com o mundo, depois dessa parada geral? Olha, ninguém sabe, nenhum especialista é capaz de dizer isso. É uma coisa totalmente inusitada. Então, não se preocupe com isso. Não se preocupar não quer dizer não tomar providências. Então, nós dizemos, a doença não existe, mas como existe ainda essa ideia dentro da mente da humanidade, eu chego em casa, eu naturalmente estou aqui nessa alegria de conversar com os senhores, tive que sair de casa. Quando chegar em casa, então, vou direto para o banho, já tenho meu, antes de entrar, passar a porta de entrada, então já tem o meu chinelinho lá, está esperando, já tiro o sapato, vou lavar, o sapato vai para lavar a sola, pelo menos, dar uma desinfetada. A gente tomar providências, mas não fico preocupado com a incidência de qualquer tipo de problema que possa advir. Então, nem em termos econômicos, nem em termos
em termos de saúde, não se preocupe. Não sofra por antecipação, nem fique a ruminar o que passou. Então, o que passou, passou. O mundo está sempre se renovando. Não pense que algum mal possa lhe acontecer. Então, o mal que aconteceu no passado foi um aprendizado e não precisa se preocupar com o futuro e nem se preocupar com o presente, que é a situação que estamos vivendo. Então, é isso que ele nos diz. Se você não consegue deixar de se preocupar, volto a dizer, leia palavras da verdade. Então, é tudo uma questão de hábito mental. Sature a sua mente com palavras da verdade. Eu aconselho aí livros como esse próprio A Verdade, o Convite à Felicidade, Convite à Prosperidade, que tem trechos curtos. A gente não precisa de grande concentração para entender, como se fosse um grande ensaio. São palavras da verdade, até propositalmente o mestre faz um texto um pouco repetitivo, criativo e leve, muito gostoso de ler, mas tem aquele caráter às vezes um pouco repetitivo, não por falta de habilidade literária, mas justamente por essa habilidade literária de querer reforçar os conceitos. Então, não se preocupe, leia a palavra da verdade, isso fará com que a sua mente se concentre na parte positiva. Segundo, número 2 aqui, 5 vezes ao dia, mentalize, então 5 paradas ao dia. Hoje em dia a gente tem a facilidade, programa no seu celular os horários, né? Vê aí dentro do seu horário de vigília, os horários que você quer fazer e coloca um alarme aí. 5 vezes ao dia, mentalize 20 vezes as seguintes palavras. Então, vamos mentalizar agora. Coisas boas virão com certeza. 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 Fiz mais ou menos 10 aí, né? Mas ele nos propõe fazermos 20 vezes. Logo ao acordar pela manhã, antes das 3 refeições, ele até facilita as coisas, né? Nos dá alguns parâmetros aí para a gente nem precisar ficar dependendo sequer do celular. Logo ao acordar pela manhã, antes das 3 refeições e à noite. Antes de adormecer, feche os olhos e concentre a mente nessas palavras com convicção. Coisas boas virão com certeza. Então, a gente pode pensar, a partir de agora as pessoas serão mais solidárias. A partir de agora as pessoas terão mais saúde. Pode parecer uma coisa meio fantasiosa? Não é, tudo depende da mente. A partir de agora, o Brasil e o mundo entrará numa nova fase de grande prosperidade, de coprosperidade e colaboração mútua. Então, nós podemos acreditar realmente que essas coisas virão, que essas coisas realmente estão em vias de se concretizar. Número 3. Jamais olhe os defeitos alheios. Em suas conversas, jamais fale mal dos outros. Então, às vezes, a gente é até tomado por até uma justa indignação, dependendo da posição. Então, a gente vê autoridades no âmbito federal, âmbito municipal, âmbito estadual. Então, às vezes, posturas contraditórias. Algumas coisas até, algumas pessoas são acusadas de oportunismo político. Mesmo que seja isso, essas pessoas também estão em vias de crescimento espiritual, por algum motivo, então, podem ter posturas equivocadas, às vezes também nós não temos uma visão total, do que está acontecendo, nós não sabemos as forças, já que estamos falando de política, as forças políticas envolvidas nisso, então é muito fácil a gente olhar e emitir um juízo, mesmo que a gente tenha uma opinião contrária, vamos abençoar essas pessoas que, de certa forma, estão refletindo os nossos pensamentos. Então, a gente entende que nós vivemos numa democracia representativa, e nós acreditamos de fato que as pessoas que estão nos postos foram eleitas, então nós até entendemos isso, é uma ação direta, por isso nós dizemos a vontade das pessoas, da maioria que se concretizou, mas às vezes não temos consciência que a nossa própria vibração mental é que vai influenciando essas autoridades para que tomem determinados rumos. Então, vamos abençoá-los, independente da medida que seja tomada, vamos abençoar, vamos orar por essas pessoas, acreditando que realmente estamos sendo bem conduzidos para um porto seguro e que realmente
vamos ter uma vida mais feliz, mais próspera. Mas esse período vai passar rápido, mas vamos levar essas palavras para todos os seus empreendimentos, né? Então, você voltou ao seu trabalho, o mundo está tranquilo, pacificado, saudável. Leve isso com você, jamais olhe os defeitos alheios. Isso não quer dizer condescender com coisas erradas. Então, você tem um cargo de chefia, por exemplo. Tem uma pessoa que trabalha com você não está fazendo um trabalho condizente. E você pode ser firme com essa pessoa. Você pode dizer, olha, este trabalho não está bem feito. Você é filho de Deus. E esse trabalho não está no trabalho de filho de Deus. Você pode mais do que isso. Se você até uma linguagem mais religiosa, isso às vezes não é apropriado mesmo se expressar dessa forma. Mas pense isso e pode, então, elogiar a pessoa. Você é um profissional muito mais capaz do que isso. Isso ainda não está no seu nível profissional. Em suas conversas, jamais fale mal dos outros. Então, essa é uma coisa de muito mau gosto. Você, numa conversa, ficar criticando pessoas. Inclusive, pessoas que querem prosperar, tudo é regido pela lei de causa e efeito. O mundo é regido pela lei de causa e efeito. Aquilo que nós lançamos como causa, nos volta como efeito. Quem dá, recebe. E quem rouba, será roubado. E existem pessoas que são extremamente honestas, aquela pessoa que não tem nem coragem e nem intenção, seu padrão ético não permite que ela desvie um centavo sequer de qualquer coisa. Porém, essas pessoas, há pessoas que são assim e ainda assim não conseguem prosperar porque têm um caráter que rouba. Então parece que eu estou sendo contraditório, mas não estou sendo contraditório. Essa pessoa que não rouba um centavo, que não rouba inclusive o tempo. Ela pensa, puxa, eu posso sair um pouquinho mais cedo, mas eu fui contratado para trabalhar até tal horário, ela permanece ali, mesmo que não haja ninguém que esteja olhando. Mas existem essas pessoas que têm esse caráter, mas por outro lado, que falam mal de outras pessoas, então estão roubando-lhe o prestígio. Isso também é um roubo. O mestre Masaharu Taniguchi, no livro Preceitos de Luz, ele fala exatamente de determinada pessoa, que começou a prosperar grandiosamente quando ele aboliu da sua vida todas as expressões e pensamentos que não expressassem gentileza. Então, todas as formas de falta de gentileza, ele aboliu da vida. Então, existem aquelas pessoas que falam mal dos outros, que falam mal dos outros na ausência dele, que imitam a voz, sabe aquele tipo de atitude que a gente pensa, o fulano vem aqui, então a gente faz aquela coisa de imitar a voz do outro. Eu gosto muito eu faço, até nas minhas palestras, eu faço imitações de colegas preletores célebres, mas é uma homenagem que eu faço. Eu, por exemplo, tenho um carinho muito grande pelo preletor Paulo Narimatsu. Então, ali é uma homenagem que eu faço para ele. Eu costumo de falar que ele era japonês, né? Então, ele na academia, houve época nas academias de treinamento espiritual que os homens sentavam de um lado, as mulheres do outro. E ele, assim, porque era um talento para a comunicação, mesmo não tendo um domínio perfeito, até a própria pronúncia das palavras, mas ele chegava e dizia assim, quando ele olhava para a plateia e dizia, ecerado, quer dizer, esse lado, né? Mas esse ecerado bom, ecerado também bom, junta dois fica bom. Então, essa é uma homenagem legal, né? A gente lembrar desse grande preletor que não estava falando de outra coisa, senão de harmonia conjugal. Mas aquele tipo de imitação que a gente fica tentando ridicularizar o outro, o jeitinho dele, assim assado. Então, esse tipo de coisa é um tipo de roubo. Então, se você realmente quer obter um rápido resultado nos seus empreendimentos pessoais, empreendimentos de vida, empreendimentos comerciais, quer crescer espiritualmente, jamais olhe os defeitos. Em suas conversas, jamais fale mal dos outros. Então, esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, veja as demais pessoas como se fossem Deus ou Buda e fale apenas das virtudes delas. Então, veja as pessoas como Budas, veja as pessoas como Deus, como Budas. Principalmente as pessoas mais próximas. É interessante, né, que entre casais, agora o casal está em casa, né? O casal está em casa e coisas que a gente tolera no amigo
E às vezes a gente não tolera do cônjuge. Então, qualquer desvio, a gente espera daquele outro ser humano que reflete a nossa mente um tipo de conduta, tá? Não é nem a questão de perfeição, a gente espera que eles ajam exatamente como a gente quer. Mas a vida conjugal é interessante justamente por causa disso, porque as pessoas são diferentes. Então, eu, por exemplo, tenho certeza que eu não suportaria casar com uma pessoa igual a mim. Não porque eu seja uma pessoa insuportável, acho que não. Acho que não sou uma pessoa insuportável, mas esse fato de ser igual, então não seria nada interessante. Então, justamente, a outra pessoa é diferente, habitue-se a reverenciar a pessoa que está com você, a agradecer, a reverenciar todos os dias, a reverenciar as pequenas coisas, porque Deus não está no fenômeno extraordinário, está nas pequenas coisas, nas coisas simples. É interessante também porque, às vezes, casais têm coragem de falar coisas duras para o outro, e não tem coragem. Às vezes a gente perde a coragem, a pessoa que priva da nossa intimidade, e às vezes a gente perdeu a coragem por falta de hábito, de dizer eu te amo, eu sou feliz por estar ao seu lado. E às vezes já não está mais nem sentindo isso, porque ele esqueceu de dizer, isso vai caindo em esquecimento. Então, na hora da oração, mentalize. Muito obrigado, fulano, fulana. Muito obrigado por estar ao meu lado. Obrigado, eu te amo. Se sair meio estranho, é porque estava meio esquecido, se eu te amo. Continua mentalizando. Você vai descobrir que realmente esse amor existe. Estou falando com pessoas inteligentes. Então, ninguém vai ficar do lado de alguém para sofrer. Você escolheu entre... são 7 bilhões de seres humanos, não sei quanto tempo está casado, a humanidade havia menos pessoas, mas de qualquer forma, já eram bilhões de pessoas sobre a face da Terra. Você escolheu exatamente aquele ser humano para estar ao seu lado. Então, você é uma pessoa inteligente e certamente fez uma boa escolha. Então, veja essa pessoa como se fosse Buda ou Deus. E Deus é o infinito amor. Se nós não estamos conseguindo ver, então não é porque Deus seja imperfeito, mas é a nossa forma de ver, nossos olhos que não estavam abertos. Agradeça essa pessoa que está do seu lado. Agradeça os seus filhos. Como diz a revelação divina, agradeça a teus criados, a todas as pessoas, todas as coisas que saem da terra, os colaboradores domésticos, as pessoas que de uma forma ou de outra colaboram com a nossa vida. Então a gente vê, agora até justamente nessas de ligar o carro e sair dirigindo, então eu estava um locutor do rádio e falou, puxa, mas também esse negócio já está chato, não aguento mais. Salva de palmas para os médicos, salva de palmas para os lixeiros. Tá bom, não precisa ir para a sacada bater palma, mas tenha essa atitude de reverenciar o médico, o lixeiro, o enfermeiro, ou o atendente do banco, o motorista do ônibus, as pessoas com quem você cruza na rua, porque realmente fazem parte da família humana e dão colorido à nossa vida, as pessoas que podem trabalhar nesse momento, as que estão, talvez estejam afastadas dos seus afazeres, todas as pessoas, vamos agradecer, ver essas pessoas como Budas, como Deus, é Deus que está se manifestando em cada uma das pessoas e que está também no nosso interior. E fale apenas das virtudes dessas pessoas. Então, vamos no nosso coração dar uma salva de palmas para todas as pessoas, todas as pessoas. Então, eu estou aqui falando com os senhores, mas tem aqui uma equipe técnica, uma equipe pequena. Então, às vezes a gente lembra de agradecer a pessoa que está na frente. Eu agradeço aos senhores por me ouvirem, por me darem a oportunidade de falar de palavras da verdade, saber que os senhores estão aí, é uma coisa maravilhosa. Através da rede a gente pode chegar ao país inteiro, não só ao país, mas ao mundo inteiro. Existem pessoas até acompanhando do exterior, mas existem pessoas que estão atrás das câmeras aqui, que estão fazendo com que esse milagre tecnológico aconteça. E milagre tecnológico, quantas milhões de pessoas, milhares de pessoas trabalharam para a gente ter esses equipamentos hoje aqui, quanta ciência evoluiu graças ao trabalho de muitas e muitas pessoas. Então a gente fala, existem pessoas aqui que estão transmitindo, mas existe toda a rede mundial que existem muitas pessoas que estão trabalhando nesse momento. Então tudo isso é digno de gratidão. Então vamos falar das virtudes dessas pessoas, não só dessas virtudes técnicas, mas são pessoas que têm suas famílias, que têm os seus sonhos e que, de uma forma ou de outra, estão fazendo o melhor que podem, em todos os sentidos.
Então, vamos mudar esse hábito. O 5 ponto, pense em praticar o bem ao próximo e faça boas ações mais de uma vez ao dia. Então, estamos um pouquinho limitados. Então, vamos fazer a oração, que é uma forma de fazer bem a todos. Então, pode orar para a felicidade de todas as pessoas. Por exemplo, no livro Minhas Orações, melhor dizendo, a Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, a oração para abençoar toda a humanidade. Que tal fazer essa oração todos os dias, abençoando todas as pessoas? Então, mais de uma vez por dia, fazer coisas boas às outras pessoas. E a gente vê boas iniciativas, né? Pessoas que moram em condomínios e deixaram aviso, olha, quem não pode sair fazer compra, pessoa mais de idade, tem dificuldade, algum problema, restrição de saúde, eu estou disposta a sair fazer compras para os senhores. Né? Então, isso a gente até, usando criatividade, a gente pode fazer o bem para muitas pessoas sem... quando a gente fala fazer o bem, você não precisa mudar a história da humanidade, você precisa mudar a sua história. Você já é uma pessoa solícita, uma pessoa harmoniosa, pode dar um passinho mais à frente, ainda ser mais harmonioso, mais solícito, e se ainda não tinha desenvolvido esse caráter, é a oportunidade agora. Execute estes 5 itens, ao menos durante um mês. Porém, se achar que um mês é muito tempo, pratique-o apenas hoje. Apenas hoje. Como a gente já está de tarde, né, quiser começar amanhã, mas pratique apenas hoje, ou amanhã. Mas amanhã que já será o seu hoje, quando ele chegar. Decida, vou executá-lo apenas hoje. E no dia seguinte pense, vou executá-lo apenas mais um dia. E assim acabará praticando-o durante um mês. Fazendo isso durante um ano, mudará a atmosfera de seu lar, e todas as pessoas começarão a gostar de você. Você que tem dificuldade até de relacionamentos, acha que as pessoas não gostam de você, você executando isso, a sua atmosfera vai se transformar e vai ver que as pessoas vão começar a refletir nas atitudes em relação à sua pessoa. Você obterá esse resultado com toda a certeza. Não duvide. Entretanto, de nada adiantará apenas ler o que está escrito aqui. É preciso colocá-lo em prática. Ao executá-lo, terá indubitavelmente bom resultado, como uma semente que germina ao ser plantada. Então, nós podemos realmente acreditar nessas palavras e colocar em prática. Seiichi no Ien é bom por isso, a gente pode realmente, nós somos cientistas, né? Então podemos fazer os experimentos e ver que realmente dá resultado. A gente pode fazer a experiência, colocar em prática e realmente os resultados aparecem. Então são esses 5 itens, são itens simples, mas que podem ser executados por qualquer pessoa e ao mesmo tempo tem esse poder transformador, esse poder realmente transformar toda a nossa vida e praticado por um grande número de pessoas pode transformar, inclusive, todas as relações humanas existentes. Seguindo à frente no livro, não se pode confiar nos olhos carnais do homem. Talvez haja quem diga que acha impossível deixar de ver a parte má das pessoas quando ela está evidente. Então, realmente, esse é um problema, né? As pessoas realmente questionam isso. Mas essa impressão constitui uma armadilha da vida. Não caia nesta armadilha. Eu me lembro que há algum tempo, de orientação para uma família, eles tinham por motivos éticos, não estou autorizado a isso, eles eram donos de uma cadeia de lojas. Eu não sei se tem no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo, todos os shoppings, ainda hoje, existe essa loja. Então, eles entraram num processo de estrutura financeira, de negócios, começaram a ter grandes perdas e chegaram a um ponto de ter que vender a cadeia de loja. Como as lojas elas eram lucrativas, eles não tiveram dificuldades de vender as lojas, mas eles não tinham condição de, com os lucros das lojas, fazer frente aos seus outros compromissos, outros negócios, não sei detalhes também, não nos interessa, como orientador religioso, isso não interessa saber que tipos de negócios com os quais eles se envolveram e que levou a grandes perdas e eles tiveram que se desfazer da cadeia de lojas
para fazer frente aos compromissos. Ainda assim ficaram devendo algumas coisas, estavam trabalhando, e eu lembro que primeiro veio o casal e mais um filho, e depois, na continuidade, a esposa vinha uma vez por semana conversar comigo, e eu lembro que um dia eu dizendo a ela, porque ela vinha, olha, mas meu marido fez isso, ele fez aquilo, eu criticava, assim, assado, e eu falei, eu dizia, não, você tem que ver a parte positiva, elogie, veja o esforço dele, quanto mais você tiver crítica, mais ele terá um comportamento que não é adequado. E aí, assim, num desabafo, ela disse, mas você quer que eu vire uma Palerma? Mas aí a gente pode pensar, será que Palerma, não estou chamando a pessoa de Palerma, mas será que nós, às vezes, não somos, a gente não teve um bom resultado, será que até ali que a gente não foi Palerma? Ou se a gente fez o nosso equívoco não foi até ali, e aí nós propomos um novo caminho. Então, eu propunha a ela, você tem que mudar a sua mente. E aos poucos, de fato, eles conseguiram acertar o trilho da vida e voltaram a prosperar graças ao reposicionamento da mente. Mas a pessoa vem, eu estou virando uma Palerma porque estou vendo que está fazendo coisas erradas. Coisas erradas depende do ponto de vista, né? Quando sobretudo a mulher tem uma força muito grande. Quando a mulher faz o julgamento, meu marido está fazendo coisas erradas, cada vez mais então ele vai cometer equívocos. Se a mulher tiver o pensamento, meu marido nunca erra, então realmente ele será encaminhado para o lado das decisões corretas. Não caia nessa armadilha, você deve rejeitar o pensamento que considera real aquilo que vemos através dos olhos carnais. Por exemplo, aos nossos olhos a terra parece plana, mas na realidade é redonda. O sol nos parece que nasce a leste e se põe a oeste, mas a realidade é a terra que se move de oeste para leste. A estatura de uma pessoa vista de longe parece pequena, apesar de não ser. Quando o trem começa a se mover, parece-nos que é a estação que está se movendo, e a paisagem que vemos pela janela do trem parece estar em movimento. Dessa forma, enxergamos o outro em movimento porque nós estamos nos movendo. Então, nós devemos entender, através dessas analogias, o mestre está mostrando que tudo está dentro da nossa própria mente. Tudo parte de nós. Quando nós começarmos a ver as outras pessoas como pessoas iluminadas, como pessoas capazes, então elas revelarão o seu melhor. Então, até no A Verdade da Vida, volume 38, palavra do dia 31 de dezembro, ali está escrito, agradeço pelos seus esforços, pelos seus bons trabalhos. Quantas vezes nós agradecemos os esforços e bons trabalhos dos familiares, dos nossos patrões, dos nossos chefes, dos nossos subalternos, dos nossos contratados? Graças aos seus esforços, seus bons trabalhos, a minha vida tornou-se gloriosa. Então, esse é o posicionamento mental que nós devemos ter. A partir daí, o universo começa a se abrir, mostrando uma perspectiva de crescimento, de felicidade para todas as pessoas. Nossa mente se reflete no mundo. Certo Bonzo é um monge budista, perguntou ao seu mestre, aquela bandeira parece tremular, mas é a bandeira que se move ou é o vento? E obteve a seguinte resposta, nem a bandeira nem o vento estão se movendo, mas a mente da pessoa. Esta é uma referência ao profundo despertar de um Bonzo zen budista, sendo muito difícil chegar a esse nível. O importante, porém, é não ver os males. Então, isso nós podemos fazer. Mesmo que estejamos manifestando os piores males, podemos considerá-los inexistentes, pois tudo o que vemos é reflexo da nossa própria mente. Então, não veja os males nem em si próprio. Então, se eu falava aqui de pessoas que têm o hábito de ver o mal nos outros, e a pessoa, puxa, eu também tenho esse hábito. É importante fazer essa reflexão, mas não pense, eu sou mau, eu sou uma pessoa que tem uma mente deturpada. Pense, na verdade, que você é filho de Deus, porque essa é a realidade. E tome a decisão, a partir de agora, de praticar esses 5 itens que foram propostos. Pare de ver o mal nas outras pessoas e, inclusive, em si mesmo. Você é um maravilhoso filho de Deus, capaz de manifestar grandes virtudes. Por isso que está tendo contato com essas palavras que estamos transmitindo e por isso que isso
de alguma forma tocou você, tocou o seu íntimo, porque você realmente é uma pessoa maravilhosa, um filho de Deus, um iluminado filho de Deus. Então, é tudo uma questão de mudança de atitude. Quando nós decidimos mudar, então, meio caminho já está trilhado. Então, sobretudo, a decisão. Quando a decisão inquebrantável é que nos leva a realizar as grandes coisas. Então, a gente pensa, o que se move, a bandeira ou o vento? Não, o que se move é a mente. Então, se nós vemos ainda pessoas em conflito, vemos pessoas brigando, é porque existe o conflito ainda dentro da nossa mente. Se nós ainda vemos situações de sofrimento, é porque ainda acreditamos que no mundo criado por Deus existe sofrimento. Se vemos situações de doença, de carência, é porque ainda acreditamos que no mundo de Deus existe doença e carência. Então nós devemos viver neste mundo, como diz o Evangelho. Jesus Cristo vivia nesse mundo, mas não pertencia a Ele. Nós também devemos viver neste mundo, mas não pertencer a Ele. Tomar as providências necessárias para todas as coisas, as demandas da vida, mas ao mesmo tempo saber que todo esse mundo é apenas e tão somente projeção dos nossos conteúdos mentais, agradecer, reverenciar a perfeição que às vezes é invisível para que ela possa se manifestar plenamente neste mundo. E agora vamos ter uma breve pausa para um momento de oração. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração para eliminar o temor e o apego. No universo existe um único Deus, o qual é a mente onipresente no cosmos, a sabedoria infinita, o amor infinito, a vida infinita. Ele é um ser transcendental e ubíquo, que se aloja em nós, constituindo a nossa vida, a nossa consciência, a nossa sabedoria e a nossa mente que ama todos os seres. Como o perfeito trabalho da vida de Deus está se processando continuamente dentro de mim, eu sou sempre saudável. Como a sabedoria de Deus está orientando todos os meus atos, eu nunca falho nas minhas condutas, nunca me perco nos caminhos tortuosos e avanço sempre pelo caminho correto. Muito obrigado. Agora vamos procurar, da melhor forma possível, responder as perguntas enviadas pelos internautas e agradecemos também as pessoas que espontaneamente fizeram doações para que nós possamos manter esse canal no ar, para que possamos continuar nos comunicando. Muito obrigado pelas doações que chegaram e vamos, então, abordar propriamente as perguntas. Posso trocar o endereço do túmulo dos meus antepassados? Mas não está muito claro. Trocar o endereço quer dizer que se ela quer transferir as sepulturas para outro cemitério ou adquirir um jazigo no mesmo cemitério, quer transferir os restos. Será que é disso que... Não está muito claro isso, mas a questão é assim, se... vai fazer o translado, então vai fazer a exumação dos restos e transportar para um outro cemitério, ou no mesmo cemitério para um outro jazigo. Deve fazer oração, fazer em casa oração, evocando as almas das pessoas que usaram esses corpos, ou se for um único corpo, ou se forem vários, evocar e explicar, por motivo tal, então adquirimos um novo jazigo. Há pouco tempo adquirimos um novo jazigo, e os restos da minha mãe foram transportados para outro cemitério, então, na véspera nós fizemos a oração, participando amanhã, então será feito... Não, aliás, é cedo, 9 horas da manhã, cedinho a gente fez a oração. Olha, hoje, mamãe, vai ser feito o translado dos restos mortais para o cemitério tal, a rua tal, quadra tal, direitinho nós explicamos, e foi feito dessa forma. Então não tem problema de fazer esse translado. Algumas pessoas, como às vezes nem conheciam a Seichonoye, já
passaram por esse processo, uma coisa relativamente comum, não precisa ficar preocupado, não. Então, a gente deve tomar essa precaução. Se vai mexer, participe o espírito que vai haver essa mudança. Mas se não fez também, não basta fazer oração para os seus antepassados todo dia, isso é importante, mas não precisa se preocupar. Mas se podendo fazer, existe alguns, o mestre até explica que existe uma certa categoria de espíritos que ainda fica um pouco apegado aos restos mortais, então para não causar nenhuma agitação nesse espírito, é bom avisar com antecedência, sempre for mexer, então olha, vou fazer tal coisa, se, por exemplo, vai fazer uma reforma no túmulo, por exemplo, depende do tipo de cemitério, e que esse que eu adquiri é aquele tipo cemitério jardim, então não dá para fazer nada ali, é uma coisa bem limpa, é um jardim mesmo, tem a manutenção, a gente pode colocar uma placa. Mas existem aqueles cemitérios que tem aqueles túmulos mais suntuosos, às vezes tem uma parede que está meio caída, vai mexer, vai precisar um pedreiro lá mexer, então avisa, olha, tal dia vai ter a obra, a gente vai mexer por causa disso, daquilo. Então é bom sempre fazer essa comunicação com os espíritos, né? Então de forma que não haja nenhum problema de eles sentirem algum tipo de agitação. Então vamos para outra pergunta. Boa noite, as pessoas que já havia mandado com antecedência, ela cumprimenta, boa noite. Quais as práticas para conseguir emprego? No livro A Verdade da Vida, volume 8, o mestre Masaharu Taniguchi, ele diz que é uma coisa tão simples conseguir emprego que nem precisa ser escrito num capítulo à parte. Então, ele está dentro de um capítulo da Verdade da Vida. Ele diz, é tudo uma questão de fé. Se as pessoas que estão lendo isso, lá no livro, né? Estão lendo isso, talvez seja difícil para entender, porque se houvessem compreendido já teriam conseguido emprego. E ele diz que mesmo você, quando conseguiu empregos anteriores, o fez porque tinha fé, se pediu a alguém porque tinha fé. Fé não é simplesmente no sentido religioso, a palavra fé vem de fidelis, que é fiel, pensamento que a gente mantém fidelidade, a gente acredita, tem a fidelidade, naquele pensamento eu vou conseguir. Mesmo aquela pessoa que está sempre com um bom emprego, porque ele pensa, eu tenho um currículo muito forte, eu tenho capacidade e tenho sorte. Essa pessoa vai bem, não precisa nem ser uma fé religiosa. Quem tem a fé religiosa, muito melhor. Então, o mestre diz que nós devemos simplesmente acreditar que Deus nos mandou ao mundo, o caso é uma mulher que faz a pergunta, mas serve para os homens também. Mas você que está fazendo a pergunta, Deus jamais mandaria uma filha dele para ficar desempregada. E você que está ouvindo, que é homem também, Deus jamais mandaria um filho dele para ficar desempregado aqui no mundo. Então, Deus providencia tudo. E Deus desconhece o tempo. Mas ele me providenciou, mas eu já tive um emprego e perdi agora. Não, Deus providenciou tudo para todos os momentos. Deus transcende o tempo. Então, aqui agora já existe um emprego para você. A primeira coisa que nós devemos entender, Deus providenciou para que todas as pessoas tenham emprego, tenham trabalho. Só que o mestre diz, você veio pensando em ser útil aos outros? Então, a reflexão que devemos fazer, quando estava empregado, você deu o seu máximo, pensou em ser útil aos outros? Se houve algum problema que você não foi tão positivo nesse quesito, peça perdão e renasça. E também, se saiu brigado do outro emprego, faz oração, agradeça as pessoas, te ensinaram alguma coisa, o seu chefe. Tem gente que fica, puxa, eu trabalhei 20 anos, depois o cara vem e me deu um pé, já entenderam, né? E sai magoado dali, e aí a gente pergunta, quanto tempo ele levou para te demitir? 1 minuto. Aí você leva 1 minuto, você fica magoado por causa de 1 minuto, se você viveu 20 anos naquele emprego, agradeça o tempo que esteve lá, ou se trabalhou 1 mês lá, foi demitido, agradeça, aprendeu alguma coisa. Se reconciliar, acreditar que já existe um emprego e ter a mentalização que é mais ou menos assim. Deus é o todo de tudo, Deus possui todas as coisas. Não é possível que o emprego de que necessito não esteja nas mãos de Deus. Se eu existo aqui com uma determinada capacidade, certamente há pessoas que necessitam desta capacidade. Como ser que procura, ser que é procurado. Existem dentro de Deus, são ligados um ao outro. Deus fará com que infalivelmente se descubram mutuamente. Deus, permita-me descobrir. Então, Deus é o todo de tudo, Deus possui todas as coisas, não é possível que o emprego de que necessito não esteja nas mãos de Deus. Se existo aqui com uma determinada capacidade, certamente há pessoas que necessitam desta capacidade. Um ser que procura, ser que é procurado, existem dentro de Deus e são ligados um ao outro, Deus fará com que infalivelmente se descubram mutuamente. Deus, permita-me descobrir. E a lógica de Deus transcende todas as coisas. Se existem
calcula-se 11 milhões de desempregados no Brasil, pelo menos os últimos números giravam em torno disso. 11 milhões de desempregados no Brasil hoje é porque existem 11 milhões de pessoas que estão na ilusão de que não existe emprego. Porque pode ser um contrassenso, alguém pode dizer, mas a economia não mostra isso. Quando a mente das pessoas muda, a própria economia reflete isso. Quando nós compreendermos que existe emprego para todos, que Deus é pródigo, que Deus nos abastece de tudo e que esse é o mundo de Deus, naturalmente as portas se abrirão para todas as pessoas e viveremos uma nova era de ouro da economia. Fazendo essa mentalização, pode ocorrer de você começar a fazer a mentalização e vir lá do seu inconsciente, mas está duro para todo mundo. Aí você continua, sai pensamento ruim, continua fazendo a mentalização, daqui a pouco, faz pelo menos 20 minutos por dia, mentalização. Daqui a pouco vem o pensamento e diz, olha, mas com aquele seu inglês macarrônico, você não vai conseguir nada. Ou, você nem sabe muito bem informática, qualquer coisa assim. Não existe nenhum decreto de Deus que você tem que, para ter sucesso na vida, você tem que ser fluente em inglês, que você tem que ser um gênio de informática. É claro, se você puder adquirir uma nova capacidade, adquira. Se você puder aprender, aprenda. Mas esse pensamento que emerge do seu inconsciente, contrariando o que você está mentalizando, não é um processo negativo. O pensamento é negativo, o processo não. É porque você mexeu lá no fundo e o seu conceito equivocado está saindo. Continua mentalizando. Não ache que você é uma pessoa sem fé, pelo contrário. Então você realmente tocou no ponto, continue mentalizando que está no bom caminho. Então vamos em frente aqui. Emprego, estou esperando ser chamada para o concurso público há 2 anos. O que devo fazer? Bom, é uma pergunta válida, não se sinta ofendida. Você foi atrás do concurso público porque queria simplesmente estabilidade, estar bem na vida ou quer ser útil? Primeira pergunta a fazer. Não precisa desistir se você pensou, puxa, eu fui buscar isso justamente pensando em estabilidade. Então, agora, Deus, meu compromisso é ser útil, dar o meu melhor nesse trabalho a partir de agora. Mas agradeça pensando, Deus tem aquilo que é de melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para mim e infalivelmente fará com que o meu ideal se realize. Mas deixa na mão de Deus, às vezes Deus tem uma coisa melhor até para você, não fique apegado a isso. Não fica, porque aí é uma forma de você tentar manipular. Veja que a gente fala de usar a mente, mas não de manipular o universo. Manipular autoridades, manipular a estrutura de Estado para obter um resultado. Simplesmente agradeça nesse momento. Deus sabe o que é melhor para mim, o caminho já está aberto. Quem me orienta é Deus. Vai mentalizando. Quem me orienta é Deus, infalivelmente abre o seu caminho. Quem me orienta é Deus, infalivelmente abre o seu caminho. Deus está me encaminhando para o local onde eu possa ser útil ao maior número possível de pessoas. Simplesmente isso. Aí, se realmente a sua missão é nesse local, as coisas vão acontecer naturalmente, senão abrirá um caminho mais apropriado para você, sem apego. Tenho cólica e tenho fluxo menstrual grande. O que devo fazer? Agradeça a papai. E agradeça por ter nascido mulher. O sangue normalmente representa pai. E talvez, quando a gente fala agradecer aos pais, é engraçado as pessoas dizem, mas eu amo meu pai. Justamente os ressentimentos a gente tem das pessoas que a gente ama. Às vezes coisas de infância. A gente às vezes não entende que aquele adulto que está nos dizendo alguma coisa, nos impondo alguma restrição, nos ama e está querendo o melhor para nós. Então, faça a oração todo dia, obrigada papai, papai e mamãe, obrigada papai, e agradeça por ter nascido mulher. Muito obrigado porque eu nasci mulher, é uma missão maravilhosa. Leia o livro A Razão de Ser da Mulher. A Seitonia, inclusive, faz entrega, se você não pode ir uma sede para comprar, né, hoje eles não estão abertas, você pode adquirir pela website, você pode entrar na nossa loja virtual, adquirir o livro A Razão de Ser da Mulher, mas agradeça por ter nascido mulher e agradeça sobretudo ao papai. Então, essa gratidão ao ente masculino vai equilibrar essa parte do sanguínea. Então, isso essa dor, justamente porque isso, eu estou falando de cólica menstrual, que é uma coisa que não faz parte do meu universo. Eu sou pai de 2 mulheres, 2 meninas, ainda não chegaram nessa fase, mas eu sou casado com uma mulher, então eu sei destas coisas por referência a outras pessoas, mas algo que eu não vivo. Então, isso é algo da feminilidade. Então, o ser mulher não pode ser motivo de dor. Agradeça por ter nascido mulher. Às vezes o papai
coisa de convenção, né? De vez em quando ainda ouço conversas assim como, você não vai tentar mais um filho? Não vai tentar vai ter um macho agora? Ou, às vezes, a gente viaja para a América Latina, o pessoal, não vai tentar um barão? Quer dizer, não vou tentar um varão? Eu sempre digo, olha, a fábrica está aberta com CNPJ válido, mas eu não tenho essa ideia de ter um filho homem. Se minha missão é ser filho de menino, estou muito feliz. Se vier uma terceira, uma quarta menina, aí Deus que sabe. Se vier um menino, um outro menino, 2 meninos, também será muito bem-vindo. Se não vier mais ninguém tiver na conta de Deus estiver encerrado, também está muito bem. Mas às vezes por convenções de época, tudo, então o papai pode ter pensado, puxa, eu queria muito que fosse um menino. E aí, então você se sentiu ferida com isso. E essa mágoa, às vezes, que eu digo em relação ao papai, que está uma coisa inconsciente. Então faça bastante oração para agradecer o papai, para se reconciliar com o papai, isso aí desaparece. E quando vierem as regras, agradeça bastante, ponha a mão assim na altura dos úteros, agradeça, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, obrigado por ter nascido mulher, obrigado pela minha vida, obrigado papai, e isso aí desaparece com facilidade. Como manter o pensamento positivo quando temos um parente na UTI com suspeita de coronavírus? Qual a orientação? Primeira coisa, sem apego. Está na UTI, a vida não é aquele corpo carnal. Então, é a única forma a gente saber que a vida não é aquele corpo carnal. Inclusive, é uma coisa dura que eu vou dizer agora, mas o mestre até fala, às vezes a pessoa está numa situação crítica, deve fazer oração. Deus, se é de sua vontade, que ele possa até ser recebido no mundo celestial. Porque se a pessoa vai receber até ele dá o exemplo que o professor Glenn Clark, um religioso dos Estados Unidos, disse, se seu filho fosse convidado para ir à Casa Branca, avistar-se com o presidente, você ficaria feliz? A mãe disse, sim, ficaria. Muito mais importante que o presidente dos Estados Unidos é Deus. Então, deve ter essa amplitude mental. É claro que a gente quer que a pessoa fique, mas libertá-lo, não ver como corpo carnal, agradecer, muito obrigado, ele é vida eterna, é vida de Deus. Então, mesmo com coronavírus, está na UTI, a vida dele é inabalável. Se a gente ficar olhando a matéria, porque mesmo as pessoas que estão saudáveis, tem pessoas que vão receber o vírus e vão ficar assintomáticas, não vão contrair, vão desenvolver uma imunidade naturalmente, isso já é comprovado. Mas mesmo essas pessoas, essa vida não é eterna, essa vida carnal. Então eu estou aqui falando, eu sei que este corpo aqui, o mestre que escreve isso, é um condenado à morte em liberdade condicional. Então não vai ficar aqui para sempre. Se a gente ficar apegado achando que é verdadeiro, aí não há como ter pensamento positivo de fato. Como perdoar essa pessoa? Eu não sei porque... Então eu não falo como perdoar essa pessoa, não sei qual a circunstância, mas a questão é, para perdoar, faça oração, mesmo que não sinta, mesmo que faça com os dentes trincados, a força da palavra, ela vai sendo introjetada. Eu costumo dizer, não existe oração da boca para fora, a única oração da boca para fora que existe é quando a gente faz oração sem amar a Deus. Mas fora isso, qualquer palavra, ela vai sendo introjetada. À medida que a gente vai dizer, eu perdoei você, você me perdoou, eu e você somos um só perante Deus. Tem gente que fala assim, mas preletor, eu estou falando, mas não, eu vou fazer essa oração se eu não sinto. Ora, se você sentisse que ama, que é um só com a pessoa, não precisa fazer oração. A gente faz justamente com a força da palavra. Então faça pelo menos meia hora por dia para a pessoa em questão, a oração para perdoar, e naturalmente vai conseguir. Como manter um relacionamento bom? Olha, isso aqui para falar rapidamente, existem muitas coisas que a gente podia falar, isso é motivo para uma palestra inteira, é um tema para uma palestra. Mas, sobretudo, ver as partes positivas, reverenciar e agradecer. Agradeça, veja sempre as partes positivas. Aí, naturalmente, as coisas vão correr bem. E use boas palavras, elogie, mesmo as coisas mais simples. Semana passada, na nossa conversa, na nossa palestra da semana passada, eu comentava que a minha mulher ela tem o hábito, quando eu estou em casa, normalmente eu que lavo a louça das refeições, eu vou lavar a louça. E ela entra, ela faz um rostinho de surpresa, dá um sorriso e agradece. E aí eu fico feliz, né?
E ela faz aquela cara de surpresa, eu também fico surpresa, é engraçado, porque eu sempre comento sobre isso, mas quando ela faz aquele jeito e agradece, eu recebo uma surpresa, aquilo ilumina o dia. Então essas coisinhas simples é que fazem com que a vida se torne feliz e o relacionamento possa ser bom. Boa tarde, preletor. Gostaria de saber como faço para deixar de jogar em jogos de azar, pois eu não consigo me controlar. Leio o livro A Humanidade Isenta de Pecado e faço oração todos os dias. Eu não sou pecadora, sou filha de Deus. Não sou pecadora, sou filha de Deus. Isso aqui é uma autodestruição. Então é uma forma de autopunir. Quanto mais o alcoólatra, mais quer deixar de beber. A pessoa, quanto mais envolvida em jogo, mais quer deixar de jogar. Então, mas existe uma força coercitiva que o arrasta, que é uma força autodestrutiva. Leia várias e várias vezes o livro A Humanidade Isenta de Pecado e faz oração. Se perdoando, eu me perdoo e me amo. Assim como Deus me perdoa e me ama, eu me perdoo e me ama. Sou filha de Deus. E estabeleça rotinas de leitura. No horário de sair, que você normalmente sai para jogo, essas coisas, então marca, tal hora eu vou ler tal capítulo do próprio Humanidade Isenta de Pecado. Então, estabeleça rotinas, e essas rotinas também vão ajudar a eliminar este hábito. Estou sempre com o abdômen inchado e sinto muita azia. Você é uma pessoa muito sensível, que tem hábito de guardar muito ressentimento. Você é aquele tipo de pessoa boa, né? Pessoa boa que, até o budismo diz, Buda salva até os bons, quanto muito mais os maus. Parece que está ao contrário, mas é isso mesmo. A pessoa que se acha boa, então, eu não vou brigar, e fica engolindo, e fica cheio de ressentimentos. Então, pega uma folha de papel, escreva, desabafe todas as coisas negativas que tem represadas, xinga as pessoas que tiver que xingar. Não é para xingar direto, xinga no papel, viu? Escreve lá, fulano, você fez isso, me fez aquilo, desabafa. Coloca entre as mãos, fala com Deus. Deus, aqui estão meus maus pensamentos e sentimentos. Leia a Sutra Sagrada e queime essas folhas. E depois, pare de ver o mal nos outros. Quando a pessoa falar alguma coisa atravessada para você, agradeça, muito obrigado, está me ensinando alguma coisa, muito obrigado. Mantenha a tranquilidade. E aí esse tipo de problema desaparece. Então você é uma pessoa muito sensível, que guarda muito ressentimento. Isso que aparece com esses problemas, né? Temos mais algumas perguntas. Então vamos ver se semana que vem der tempo, a gente continua, mas infelizmente nosso tempo está praticamente esgotado. Tem um aqui que fala como vencer a preguiça. Também estabeleça uma disciplina, praticar meditação Shinsokan. Isso, o mestre diz, até para melhorar os nossos hábitos. Então, durante a meditação, diz para si próprio, eu sou filho de Deus, sou determinado, sou uma pessoa ágil, sou uma pessoa bem disposta. E a partir disso, use o poder da palavra, e o seu caráter se transforma também. Agora, se tiver preguiça até para fazer a meditação Shinsokan, fica complicado, mas precisa tomar decisão. Com a decisão a gente consegue. Nem que seja, você fala meia hora, 40 minutos, nem que seja 5 minutinhos, 10 minutinhos, começa assim, e depois você vai desenvolvendo a sua personalidade, a sua capacidade vai se manifestando. Muito obrigado, amanhã tem mais programa, mas eu estou de volta a semana que vem. Muito obrigado, muito obrigado.